Tudo bem, amigos do canal? Tô aqui no meu cantinho, aqui o meu espacinho, minha parreira, cantinho de flores, né, as orquídeas, que é o novo vício que eu tô pegando aqui e também incentivando vocês. Mas eu queria falar, ontem eu lancei um vídeo, pessoal, sobre a queda das folhas da parreira. Para quem não assistiu, vou deixar na descrição aqui para vocês entenderem mais por que as folhas da parreira começam a cair, né? É uma planta caduca, com folhas caducas, então naturalmente quando chega no inverno ou numa época mais fria, vai cair mesmo. Eu senti muita falta no vídeo, na verdade. A gente tem muitos amigos aí que acompanham o canal, que são inscritos do Norte e Nordeste, regiões do Brasil. E nosso país é muito grande. E o cultivo daqui, vou falar assim, dos sulistas, assim, do centro-oeste para baixo, é muito diferente do norte e nordeste. Então eu quis fazer esse tema aqui mais dedicado a vocês, no caso para vocês entenderem. Para a gente começar a falar um pouco mais dedicado ao norte e nordeste, também vou deixar na descrição. Eu já fiz vários vídeos lá na Embrapa de Petrolina, tive a felicidade e a alegria depois que eu conheci o Sérgio. Ele falou de Petrolina, não tirei isso da cabeça e fui lá constatar como que era o cultivo em Petrolina. Realmente é uma coisa assim ímpar no mundo. Depois eu vou deixar aqui na Uvas Cultivando, quem é do Nordeste, vale a pena assistir essa série. Infelizmente no dia lá eu tive problemas com o microfone, ainda é um pouco amador ainda, né? Mas ainda vou voltar um dia lá com a Patrícia Coelho para fazer mais outros vídeos lá. Entendeu? Mas o porta-enxerto, o primeiro porta-enxerto que se estabeleceu aqui foi os porta-enxertos do IAC mesmo, de São Paulo. O primeiro deles foi o IAC 313. E são porta-enxertos muito vigorosos, por isso que eles se adaptaram tão bem. O 313, depois veio o 572 e por último o 766. Então, reconhecido nacional e internacionalmente, né? Petrolina, a região do Vale Superior de São Francisco. Você veio do Recife, né? Cidade? Vim de Recife, estudo na UFRPE, fazendo doutorado lá já há mais de um ano. Não deixa de assistir essa playlist depois que vocês vão ver detalhados como que é a produção de uvas lá. Região Norte eu ainda não tive a felicidade de conhecer, mas eu faço um comparativo à nossa Mata Atlântica aqui da região sul, sudeste. Quem planta na Mata Atlântica tem um excesso de umidade, então eu imagino um grau alto de umidade. O pessoal do canal que é da região de Amazonas, Acre, ali região do Pará, a gente tem muitos seguidores do Pará, um abraço para todo mundo, mas a gente vê que é um excesso de umidade. E o que vai acontecer com essa umidade? Vai ter ataque de antracnose e do míldio. São doenças, são fungos. Então você vai ter que ter um controle muito alto com a cauda bordaleza, com fungicidas, com enxofre, porque o fungo vai estar sempre presente. Então você vai ter que evitar situações, por exemplo, como muito vento e como excesso de umidade, que é chuva. Então, às vezes, mesmo você cobrindo as uvas, que seria o correto, você ainda pode ter a questão da umidade que está no ar. Então dela você não vai fugir. Então o que eu indico para vocês? Variedades rústicas. Então um cavalo mais rústico, por exemplo, como o 572, é uma variedade muito rústica de porta-enxerto, ali para climas tropicais. Por mais que você não está num clima tropical, você tem a umidade ali. E variedades de uva, sempre a gente vai falar Niagara, Isabel, mas agora eu tenho duas sem sementes que você pode estar testando aí. São duas variedades que a Embrapa desenvolveu, que é a variedade sem semente, a Vitória e a Isis. BRS Vitória e BRS Isis foram desenvolvidas pela Embrapa e são mais resistentes ao míldio, então são mais resistentes a essas doenças. Então, se você gosta de uma uva diferenciada da Niagara e da Isabel, uma uva sem semente ainda, uma uva de mesa, você pode tentar essas variedades. Não adianta, por exemplo, a gente tem a doação de mudas aqui do Sérgio Semedian, aqui no Fanáticos por Parreira. Então tem variedades como a Aurora, como a Moscatel. Então essas variedades eu acho assim, se você quiser tentar, é legal. Mas eu acho muito difícil elas se adaptarem a esse clima com excesso de umidade. Então isso é a região norte. Já da região nordeste, eu já posso falar um pouco mais de carinho, porque eu já andei por lá. Já conheci a região da Bahia, tanto a capital Salvador, Vitória da Conquista, a região de Pernambuco, que é a própria Petrolina, ali também conheci Juazeiro, que é o Juazeiro da Bahia.
Exu, também passei por lá. E principalmente ali no Ceará, que é onde eu falo com muito carinho. Minha família, quem for assistir os vídeos do canal, vai ver vários vídeos ali, não só de Petrolina, mas muitos vídeos da região de Juazeiro do Norte, Crato, Araripe, que é a região que eu andei muito ali. Fico muito feliz. Tenho que dizer, por mais que eu sou paranaense, pessoal, eu nunca vi um pessoal tão receptivo como o pessoal ali da região do Ceará, viu? Sinceramente. Também passei na cidade de Quixadá, mais pro centro do Ceará, e Fortaleza, que é já mais úmido, já é um clima um pouco mais diferente. O que eu posso dizer da diferença, pessoal, para vocês entenderem quem é aqui do sul, sulistas no caso, né, do Nordeste? Primeiramente, é muito diferente daquilo que muita gente imagina e do que eu imaginava, vou ser sincero para vocês. Por exemplo, Petrolina é uma cidade muito diferente do que eu imaginava, pelo menos na época que eu fui. Uma cidade limpa, organizada, sabe? Incentivadora, excepcional. Já a região do Ceará, Bahia, região mais seca, eu senti muita falta realmente de produção. Entendi a realidade deles, é muito complicado, é muito complicado. Para quem é aqui do sul, falar mal de lá, tem que ir lá para entender realmente. É o que eu fui, entendi e vi como era a situação. Mas eu também posso falar que ao mesmo tempo o Nordeste, falando por Petrolina, tem uma coisa rica que ninguém tem aqui do sul do país. A gente é acostumado a falar das 4 estações do ano. Então aqui a gente sente o outono, que a gente está agora aqui no final de maio. A gente sente que as folhas começam a cair. A gente sente quando chega o inverno, que é muito frio. A gente sente depois a primavera, que as flores começam novamente. E o verão, que é o calor excesso. Já no Nordeste, aprendi isso com meu primo Adegildo, não tem muito isso. Lá eles consideram o inverno, que é na época ali de janeiro a maio, que é a época das chuvas, o mês das chuvas. Não é frio, é chuva, um pouco mais de chuva. E depois é o verão, que o verão deles, na verdade, para você ver, ao contrário do que a gente pensa aqui no sul do país, aqui o nosso verão é ali, final do ano, calor intenso. Já o verão para eles vai de junho até dezembro, que é o mês seco, é considerado os meses secos. O que muda isso? Por que eu estou falando esse monte de coisas aí, de estações de ano? É porque isso muda completamente. Ó, chegou a pretinha aqui, vai dormir, folgada. Isso muda. Então, por exemplo, eu vou falar por Petrolina. Enquanto aqui, na nossa região aqui, a gente pode ter uva em dezembro, que é o nosso foco, dezembro e janeiro, é o foco aqui. E depois a gente pode ter uva em junho, julho, que é uma safrinha pequena. Isso aqui. Por que a gente só pode ter isso? Porque o tempo determina isso, o clima do outono, o clima da primavera, eles fazem com que a gente só possa ter uva nessas 2 épocas do ano. Mas o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul só pode ter uva nessas 2 épocas do ano, porque o tempo determina isso, o clima, as chuvas, a umidade determina isso. Já no Nordeste não. Eu fiquei espantado em Petrolina que você pode ter uvas o ano inteiro. Sabe que é você ter uva o ano inteiro? Não com a mesma parreira, é claro, mas como que eles fazem lá? Eles pegam, depois tudo isso vocês vão acompanhar nos vídeos, tá, pessoal? Eles pegam uma área e dividem por ciclos. O que determina o ciclo da planta é a quantidade de rega, é a quantidade do gotejamento da água. Então, andando numa mesma propriedade, eu tenho aqui as plantas sendo podadas, as plantas um pouquinho mais para frente, as parreiras já com cachinhos, um pouquinho mais para frente já com um cacho maior, um pouquinho mais para frente já ali fazendo um raleamento ou colhendo o cacho de uva, e mais para frente já a época de dormência. Como eles fazem isso? Com a questão da rega, do gotejamento. É o gotejamento que determina o ciclo que a planta vai estar. Isso aqui a gente não consegue fazer, porque o tempo não permite. Como lá o sol é praticamente o mesmo durante todo o ano, então eles não têm essa dificuldade que nós aqui temos. Então isso é um ponto muito a favor.
Porque enquanto aqui a gente tem um excesso de frutas, vou dar um exemplo, em dezembro, lá eles dominam o mercado durante todo o ano, porque só eles produzem, ou para exportação, ou para o Brasil. Então, realmente, se isso conseguisse se expandir para todo o Nordeste, nossa, os caras seriam imbatíveis. Eu estou falando da parreira, mas isso vai para outros ciclos também. Manga, outros tipos de plantas também vão passar pela mesma situação. Inclusive a doutora Silvana falou que até caqui tá dando certo na região deles lá. Então assim, o que a região do Nordeste conseguir produzir usando a água, lá que eles têm para gotejamento, eles são imbatíveis praticamente. Agora vamos lá, o que muda de doença da região aqui para lá? Não, uma coisa certa, mesmo sendo um período seco, em questão fúngica, alguma coisa é reduzida, mas existe uma doença muito específica, digamos assim, do clima seco, que a uva é muito sensível, que é o oídio, né? O oídio ele realmente pega muito pesado no período quente. Então, no período úmido a gente trabalha muito combatendo o míldio, e quando chega o período seco a gente combate o oídio, de forma bem forte. Lá o ataque é diferente, lá o ataque é por causa da questão do calor, do clima seco, chama oídio, é uma doença chamada oídio, um fungo também, que já é mais combatido com enxofre, já é diferente, enquanto que a gente vai usar mais a cauda bordaleza, lá aí no Nordeste o controle é mais com o enxofre, que é para controlar essa questão do oídio. Como que você vai se entender com a sua parreira aí? Primeira coisa que eu falo é você observar sua planta. Observa ela. Então quando você perceber que as folhas estão começando a cair, que ela está entrando em dormência, se entrar em dormência, que às vezes você pode ter que forçá-la a entrar em dormência, você já entendeu que ali é o ciclo que você vai fazer a poda. Começou uma brotação forte, opa, então é nessa época que começa a brotação. Então antes dela eu já tenho que fazer a poda. Então você tem que começar a entender a sua planta, a entender quais as variedades que eu vou te incentivar. Também variedades rústicas, Niagara, Isabel, a própria Vitória, a Isis. E você me procura na Embrapa da sua região e de repente alguns exemplares. Sempre no site da Embrapa, eu vou deixar aqui, você vai ter sempre ali dicas ali de parreiras que vão na sua região, de variedades, de espécies. Então é muito importante você pesquisar. Não vai no impulso comprando de viveiros do Rio Grande do Sul, de outros locais, que pode ser quando chegar aí e você plantar, esperar 1, 2, 3 anos, você tem uma grande frustração, tá? Eu vou dar um exemplo. Variedades que aqui no sul não deu certo, tá? Que foi a primeira que eu tentei aqui, foi a Thompson. A Thompson, por exemplo, aqui praticamente não dá, a não ser que seja coberto. Já em Petrolina tem a Thompson. Eles produzem ela no segundo semestre, que é de junho em diante, por quê? Porque é um clima mais seco. E ela não gosta de umidade, nem gosta de água. Então, por exemplo, em Petrolina tem a Thompson e aqui não. Então é o que eu falo. E com isso, né, também quero dizer que eu andei em muitas regiões ali do Nordeste e fiquei muito decepcionado em não ver nenhum pé de uva, nenhuma parreira, nenhuma videira em praticamente lugar nenhum. Essa foi uma decepção, tanto que a gente mandou muitas mudas no ano passado ali pelo grupo dos fanáticos por parreira para essas regiões, esperando que isso mude, né? Eu vi muitas pessoas lá que nunca viram na vida uma parreira. Então a gente espera que isso mude, porque vocês têm potencial. Norte, Nordeste, tem potencial. Não existe obstáculos para parreira de uva e também para outras frutas, tá bom? Então fica aí, espero que tenha ajudado. Mais uma vez, se gostou desse vídeo aí, dá um curtir, compartilha aí com os amigos. Não esquece de se inscrever no canal, né, que isso ajuda muito, e clicar no sininho para receber novos vídeos aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí. E outra oportunidade eu vou falar das orquídeas, que é legal também vocês terem aí uma orquídea ou outra, tá bom? Da uva. Essa aqui se colhe com grau Brix 25. Essa aqui? A Vitória, você falou? A Vitória. Uva Itália, por exemplo, aqui, né, a gente colhe a partir de 14. Já a Isis tem colhe também a partir de 14, 15, mas a gente quer direcionar no mínimo 17, 18 nela. Mas essa aqui fica bom mesmo a partir do grau Brix 25, entendeu? E outras BRS, a Isis e a Núbia, 17, 18 no mínimo. E o que você achou da uva?
Fala. Ah, eu vou ver com ele. Boa. Pode deixar. Maravilhosa. Vitória. Deixa eu ver aqui. Piquinho que é de uva, ó. Vocês estão vendo aqui? Mas que aqui não. Quando você vai ver.